Torcedor do São Paulo, bom dia. Bora começar amanhã aqui o Sabadão acompanhando informações, notícias do Tricolor que se prepara para o jogo contra o Bahia no final de semana, amanhã, no domingo. As últimas informações do Tricolor, créditos aqui na descrição, ESPN Brasil, trecho da Placar TV. Deixa aquele like para estar fortalecendo, se não é inscrito aqui no nosso canal, aproveita, já se inscreve, ativa aí o sino das notificações para você estar recebendo em primeira mão todos os vídeos aqui do canal. Mas agora, bora pro vídeo, galera. Sport Center com os números do Zubeldia, o Zubeldia que chega no São Paulo e melhora demais a equipe. Veja só como é o futebol, como diria Paulo Calçade. Desde a estreia do Zubeldia, 15 jogos com 9 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. O aproveitamento dele é de 68,9%, com 24 gols marcados, 12 gols sofridos. E a gente vai conversar agora com Eduardo Afonso. Ele tem as últimas informações do São Paulo, que venceu o Criciúma ontem, vai enfrentar o Bahia no fim de semana e tem últimas informações, então, com o Edu. Fala, Edu, tudo bem? Boa tarde, bem-vindo. Tudo bem, Marcela? Boa tarde. Calçade, Zupac, fã de esportes. Vitória importantíssima, quebrou aquela sequência de 4 jogos e mais, teve um pulo na tabela. Um campeonato muito equilibrado. São Paulo começa a partida de ontem em 12º lugar, com 3 pontos, vai para a 7ª colocação. Ainda na zona de classificação para a Sul-Americana, mas já próximo ao G6, o que pode acontecer nesse final de semana se conseguir vencer o Bahia. Um dos gols ontem, o segundo, saiu numa jogada ensaiada. Uma falta na entrada da área, o Lucas rola, o Luciano bate. Aí tem uma imagem que a gente vai rodar, que o São Paulo enviou hoje pra gente, que essa é uma jogada ensaiada mesmo. Ela foi ensaiada no treino anterior, com a participação do Caleri, do Lucas, de outros jogadores. Essa imagem mostra bem que o que foi praticado aqui no CT funcionou e resultou no gol que acabou dando a vitória, até porque o Jandrei tomou aquele golzinho no final que quase complica. Bem, domingo tem esse confronto sempre muito especial com o Rogério Ceni, só que o Zubeldia fica fora. Tomou o 3º cartão amarelo, primeira suspensão dele. Ele que gosta e diz que toma muitos cartões, que é recordista, será substituído provavelmente pelo Maxi Cubeiras, que é o seu principal assistente no banco de reservas. Ontem, lá no Morumbi, depois da vitória, o técnico são paulino teceu alguns elogios ao seu adversário de domingo, principalmente a figura ligada, extremamente ligada, a figura de vida do São Paulo, que é o Rogério Ceni, agora no Bahia. Rogério digamos, una leyenda viviente. Es algo que basta con recorrer los pasillos del club para darte cuenta de lo que es Rogério. Yo he observado, como ya he dicho en alguna ocasión, años atrás, Sao Paulo, el fútbol brasilero. Y si no sabes quién es Rogério, es porque no sabes lo que es Sao Paulo. Muito bem, tá? Então, Zubeldia, não saber quem é Rogério é não saber quem é o São Paulo, frase de efeito do técnico são paulino. Só que o Rogério, enfrentando o São Paulo, vamos subir uma tela, é digamos assim, um adversário ideal para o São Paulo. São 5 jogos com o Fortaleza, 2 empates e 3 derrotas. 3 jogos com o Flamengo, 3 derrotas. Inclusive, no ano que o Flamengo foi campeão brasileiro, na última rodada, o Flamengo foi campeão perdendo para o São Paulo no Morumbi. E pelo Bahia, um jogo do ano passado, derrota, gol do Caio Paulista na Fonte Nova. Então, no total, 9 jogos, 2 empates e 7 derrotas. O Rogério não sabe como treinador o que é vencer o São Paulo nesta carreira, nesses 9 confrontos. Nestor treinou hoje, deve ficar à disposição. Os demais atletas do São Paulo que jogaram ontem, todos à disposição, eu diria que é quase força máxima. A ausência mais lamentada é do goleiro Rafael, que segue com a seleção brasileira. Marcela. Tá aí uma notícia que é raridade. Todos os jogadores estão à disposição de quem? Do São Paulo, menos o Rafael, né? E isso foi algo que foi muito falado ontem, porque o Jandrei tem uma falha. Eu acho que é um exagero a maneira como tratam o Jandrei e tudo, mas isso é um assunto para vocês falarem. Mas o Rafael tá fora. Eduardo Afonso, muito obrigada aí pelas informações. Um beijo para você, valeu. Vamos falar um pouquinho então desse São Paulo e Bahia.
Bahia, primeiro, uma vitória muito importante do São Paulo, porque estava precisando, né? Eram 4 jogos sem vitórias? 2 derrotas consecutivas, 4 jogos sem vitórias. 4 sem vitórias, porque tinha os 2 empates. E agora, essa vitória que, olha, no finalzinho foi até meio que no sufoco, mas era importante para a equipe, porque era um momento difícil para o São Paulo, até também por todo o zum-zum-zum que a gente já começava a ver nos bastidores. E a entrevista do Zubeldia foi bonita de se ver. Saí daqui, eu falei, vou ouvir aqui a entrevista do Zubeldia, um cara que responde, é sincero e vai, não tem grosseria, ele responde parte técnica, responde de parte interna do clube, gostei muito da entrevista dele, e ele vai conquistando as suas vitórias, mas agora encontra o Rogério Ceni, Zupac. Não vai encontrar pessoalmente, porque o Zubeldia está suspenso. Tá fora, né? E ele, de novo. Infelizmente, né? E ele deu uma declaração nessa entrevista muito bonita sobre o Rogério, né? Ele fala... Quem não conhece o Rogério não conhece o São Paulo, né? E legal ele ter esse conhecimento. Foi uma vitória muito importante, não só porque o São Paulo tinha que voltar a vencer, tá aí o golaço do Luciano, mas porque o São Paulo fez um bom jogo, não o tempo inteiro, mas o São Paulo fez um bom jogo, voltou a desempenhar um bom nível de futebol comparado com a queda de rendimento que teve contra o Vasco, contra o Cuiabá. Contra o Corinthians teve momentos bons, mas contra o Vasco e contra o Cuiabá, São Paulo de fato não jogou bem, né? Jogando bem abaixo. Ele parou de rodar o time por hora, voltou com todo mundo que ele tinha disposição para jogar, encaixou bem Lucas e Luciano, né? Então, aquela questão de como acomodar os dois aos poucos vai ficando menor, porque o Lucas vindo da direita para o meio, né? Da direita para o corredor central, e aí, sendo aquela flecha vertical, ontem de novo criou vários lances, belíssimos lances, é muito bom jogador. A falta que o Luciano faz o gol é uma arrancada do Lucas, inclusive. Então foi muito boa para o São Paulo a vitória, com a volta do Alisson. Agora, domingo é um outro tipo de jogo, né? Até falei no nosso pós-jogo aqui com o Felipe Mota ontem à noite, depois da vitória do São Paulo, que eu não consigo colocar o São Paulo como favorito contra o Bahia no domingo, né? Ou eu olho para o Bahia como favorito, ou eu olho para um jogo em condição de igualdade. Porque o Bahia está melhor, jogando melhor e pontuando mais, mas o São Paulo é um time muito competitivo, joga dentro de casa, o Morumbi vai estar daquele jeito, há muito tempo que o São Paulo não joga no domingo às 4 horas da tarde, então vai estar uma baita atmosfera, reencontro com o Rogério, então talvez por isso, condição de igualdade, mas de largada, favorito o São Paulo não é, porque o Bahia faz uma tremenda campanha, como a gente falou há pouco com o Everaldo, mas foi bom ver o São Paulo voltar a jogar bem. O São Paulo tem condição de fazer um campeonato muito bom, de fazer reta final das Copas muito forte, porque é um bom time, tem alguns jogadores que desequilibram, tem um bom treinador e não podia ficar tanto tempo sem vencer, então tirou essa zica e deve andar em linha reta agora. Pois é, e que coisa, a gente viu os números do Rogério Ceni, né, que nunca venceu o São Paulo, a gente esses dias mostrava o Rogério Ceni na partida, inclusive, do Bahia com o Flamengo, também nunca venceu o Flamengo, as coincidências da vida, mas jogou muito bem, é verdade, contra o Flamengo no Maracanã, mas não venceu, acabou perdendo ali no finalzinho. Depende das equipes que você dirige também, Uma coisa é ganhar do São Paulo, tá bom. Dirigindo o Flamengo é uma coisa. Dirigindo o Fortaleza, na outra época, é outra. Mas hoje eu acho que a gente pode ter um grande jogo pelo equilíbrio, o que é legal. Né? Assim, tem jogos que tem um desnível muito grande, mesmo assim apresentam surpresas. Esse daí, o São Paulo vai ter que jogar muita bola e isso torna o jogo bem especial. Né, que é o Bahia, não é o Bahia do Rogério, tá bom, São Paulo de Zubeldia, é um São Paulo com o Lucas é impressionante, o Lucas pelo centro, né? Você não pode chamar o Lucas de meia construtor, mas ele pode chamar, se quiser, de um meia rompedor, porque ele rompe defesas com velocidade de mudança de direção que ele tinha no lado do campo. Quando jogar 1 contra 1, driblador, você tem que ter essa característica. E isso ele mantém pelo centro do campo, e é muito interessante de ver, porque geralmente o meia, você não vai, é raro encontrar um meia com tanta velocidade. Palmeiras, agora semana do gol, foi contra quem o gol? Que foi o gol do Rony, a bola que ele passa diretamente para o Rony, do Everton, e ele fala disso aí, foi treinado inclusive no dia do jogo. E é insistência, você tem era o Red Bull Bragantino, você sabe que tem um time que tem a defesa, joga mais alta, mais avançada que os demais, não tem nenhum problema nisso, gente, isso é do jogo, mas que do outro lado você vai tentar explorar. Sim. E eles tiveram essa observação, sempre fazem isso, fizeram no dia do jogo e deu certo. Então, quando a gente fala em treino, em trabalho, a gente está falando de momentos como esse também, inclusive esses momentos. Né? Momento de um goleiro que joga com atacante, de uma bola parada, de um escanteio curto, que é maravilhoso, né? Porque virou um negócio agora, né? Do escanteio curto? Porque o pessoal, assim, as pessoas ouvem
e repetem, e não pensam, não é? O que é aquilo? Aquilo é um negócio, tem todos os motivos do mundo, o Renato já cansou de explicar aqui e de mostrar, né, como você mexe com uma defesa, que você toca para trás, a defesa sai. Você cruza, você pega os atacantes de frente para o gol, com a defesa saindo. Então é muito melhor usar isso quando você tem tempo para treinar, do que ficar falando, isso aí não serve para nada. Só para tocar, porque futebol precisa de trabalho. Sim. Não é aleatório, não é sorte. Às vezes tem, sim, mas se for só ficar esperando a sorte, você não tem controle sobre ela. Você vai ficar olhando, vendo lá 15º, 16º, 17º, 18º. E contando com a sorte para ficar pelo menos ali em 15º, né? Pra não... É isso aí. Olha, foi... Números do Jandrei, Mari. A gente está vendo ele em 5 jogos como titular no Campeonato Brasileiro. Foram 12 finalizações sofridas no alvo, 12 gols. Aliás, 12 sofridas e 8 gols sofridos. O aproveitamento nas defesas é de 60%. E um erro, então, a gente viu ali, né, na saída de bola, Vlad, que foi o que acabou resultando no gol do Criciúma. E isso também, né, Vlad, gerou aí muita discussão entre os torcedores do São Paulo. O Zubeldia falou bastante sobre isso e você contava que a outra opção, então, é um jovem, um jogador que tem 22 anos, é isso? É isso, o goleiro Yang, formado na base do São Paulo, um goleiro bastante alto. É curioso, né? O sobrenome dele é Yang, nome, né, dele Yang, e é jovem em inglês. Ele é o jogador que tem né, a reserva, no caso, aí, o terceiro goleiro do São Paulo. Mas, por enquanto, o Zubeldia garantiu que o Jandrei permanece no gol como titular do São Paulo, vai enfrentar o Bahia na próxima rodada no Morumbis. Bahia do técnico Rogério Ceni, grande ídolo da história do tricolor. Para essa partida, o São Paulo não terá o Luiz Zubeldia na beira do campo, já que ele recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso. Um dos auxiliares vai comandar a equipe na beira do gramado. Volto com vocês. Obrigada, viu, Vlad, pelas informações. Vou te liberar para a gente puxar daqui também com os dados e com as informações que o Vlad trouxe para a gente. Mas vamos por partes, assim, antes da gente falar da questão do Jandrei, de falar do problema ali no gol, quero ouvir vocês, vamos falar sobre o São Paulo voltar a vencer também, né? Porque acho que precisava e estava, não sei, Marra, a sua avaliação, está muito associada ao Alisson, acho que é importantíssima para esse time, mas colocar todo mundo ali, talvez como titular, contar com algumas peças que estava poupando ou estava sem poder utilizar. Sem o Nestor, né, a opção foi por 2 pontas, né? Se você observar o Ferreirinha, ele foi muito bem no 1 contra 1, mas ele foi melhor ainda no índice de acerto de passes. Ele teve, acho que, 2 passes errados. Isso é índice de zagueiro, que lá atrás troca passes e tal, e ele trocou 45, 46 passes. 93% de aproveitamento. Muito alto. Muito alto. Para um jogador que está exposto, para um jogador que ele vai dar o passe e que normalmente é um passe perigoso para o adversário, a chance dele é errada, ele tem número de passe errado. Por exemplo, eu gosto de lembrar que em 2012, o jogador que mais deu assistência no Campeonato Brasileiro, na reta final, era o Ronaldinho Gaúcho. E ele era o jogador que mais errava passe no terço final. Faz parte. Ele vai errar o passe que, se dá certo, ele coloca alguém na cara do gol. Então, eu acho que a partida do Ferreirinha foi boa nisso também, de saber conduzir bem e substituir, e como disse o Tencati, oferecer um perigo que o São Paulo não estava oferecendo, porque ele não jogava com 2 pontas normalmente. Porque o Lucas foi ponta, né? Durante boa parte do jogo, o Lucas foi um ponta. E que ponta, hein? Mas um ponta com muita liberdade para vir por dentro e para fazer o jogo por ali, né? Ele é um jogador muito bom, né? Muito. E ele pode ser utilizado como 10, como 11, como 7, como... E teve uma arrancada, Marra, uma hora ali no jogo, eu não me lembro mais a minutagem, mas que ele puxa a bola, de repente ele coloca a marcha, coloca na quinta e vai. O gol dele contra o Corinthians. Né? Mas no jogo ele é até parado ali na entrada da área, ali na meia-lua, mas ele vai com o adversário, ele vai acompanhando, de repente ele acelera essa bola, parece que ele liga o turbo e ele vai passando pelo meio também, chegando ali quase na entrada da área, mas aí ele foi cercado e não consegue a continuidade da jogada, né? Mas até isso, de ter esses 4, como disse o Tencati, né? Luciano, Caleri, Ferreirinha e Lucas, isso requer, assim... Ok, eu vou de vez em quando sair da ponta, mas para isso o Luciano não pode estar de 10, né? Senão eu vou trombar com ele. Isso requer uma leitura rápida de jogo e o São Paulo mostrou isso. Mas é claro que muito facilitado pelo... Facilitado não, né? O São Paulo criou o gol, mas quando faz um gol com 1 minuto, você muda muito a cara do jogo, né? Na entrevista do Zubeldia, aliás, ontem eu ia até te contar aqui, Marra, eu coloquei para ouvir hoje cedo a entrevista, que eu não tinha ouvido ontem,
E aí eu vi que tinha meia hora. Falei, nossa, meia hora, longa. Eu não consegui parar de ouvir. Porque ela vai te envolvendo. Vai. E é muito interessante como ele trata os aspectos táticos. Explicar, né? Gosta. Por exemplo, essa questão dos 2 pontas, eu particularmente nunca tinha ouvido um técnico falar sobre isso. Talvez para vocês não seja novidade, mas ele falou que quis o Ferreirinha e o Lucas, porque quando ele tem uma defesa com 5 jogadores, ele quer que os jogadores ataquem em diagonal. Porque se ele ataca em linha reta, é fácil para uma defesa com 5 jogadores marcar. E em diagonal, ele cria dúvida na defesa e foi isso que ele pediu para o Ferreirinha e para o Lucas, e é o que vocês estavam expondo aqui. Exatamente. Deu certo. Exatamente. Legal, né? E já foram feitas algumas tentativas também, né? Até com o Ferreirinha do outro lado. E aí, quando ele inicia esse momento do Lucas mais pela direita, teve partidas em que o Lucas ficou muito preso realmente. Então, acho que nessa necessidade de você adaptar a equipe para ter o melhor do Lucas, para ter o melhor do Luciano, para ter o Caleri como referência e o Ferreirinha, deu certo na partida de ontem, assim, obviamente muito ali na retaguarda com o Luiz Gustavo, com o Alisson também chegando muito bem, o Alan Franco fazendo mais um ótimo jogo, os 2 laterais também apoiando muito bem. Então, acho que foi uma partida do São Paulo em que esse coletivo, ele funcionou tendo o melhor da individualidade. E ontem, Mari, não era uma entrevista confortável para o Zubeldia, porque os últimos dias foram de muitas especulações, de muitas informações, e as perguntas foram feitas de maneira dura, mas foram perguntas respeitosas. E ele respondeu todas. Até sobre a relação com o elenco, né? Não teve nenhuma, porque a gente está muito acostumado a ver em entrevista o técnico, sobre isso não respondo, ou ele é reativo na resposta. E o Zubeldia, em uma pergunta que era, não sei, lembro se era do Luciano ou do Jandrei, ele falou assim, olha, eu não concordo, mas como você me perguntou, é sinal que isso é relevante para você, então vou responder. Que bom, né? E ele respondeu todas da maneira mais tranquila e da maneira mais transparente possível. Pois é, e é muito legal ver a segurança que ele tem no profissional que ele é, né? Exato. Porque, assim, ele não se coloca contaminado ali ou perto disso pelo que é o futebol brasileiro. Porque é uma pressão absurda, ele emendou uma sequência sem perder e quando tem uma pequena sequência que a vitória não acontece, a cobrança já é muito acima do tom. Mas ele já passou por tanta coisa, por assim, projetos longos, outras maneiras de enfrentar, enfim. E ele tem muita segurança ali no que ele pode oferecer. Quando ele foi, até, desculpa, Mário, perguntado sobre essa questão de equilibrar elenco em jogos, calendário do futebol brasileiro, ele falou, olha, eu sabia tudo na teoria. Mas na prática é diferente. Claro que sim. E isso quer dizer que eu tenho que ouvir quem está aqui, mas sou eu quem toma as decisões. Então, quer dizer, ele se coloca em uma condição de aprender, mas ele não está fugindo da responsabilidade dele nos erros e nos acertos. E assim, não que a gente vai ficar aqui só elogiando o Zubeldia, mas é porque tem tanta entrevista coletiva que às vezes não responde nada, né? Isso. A gente sai da entrevista falando assim, eu não sei o que ele acha, nem o que foi feito, nem qual a estratégia, nem se está bem, nem se está mal, eu sei lá o que aconteceu na entrevista. Não faz nem questão de desconectar ele por obrigação, né? Eu tô cumprindo uma agenda aqui, as respostas são mais protocolares possíveis, o torcedor sai da coletiva sem entender nada. Mas que ele também reforça o tempo de trabalho que ele teve nos outros clubes. Exatamente. Ele não deixa também de se afirmar como um treinador jovem, chegando no futebol brasileiro, mas falando, eu venho de trabalhos longos, de 3, 2 anos, em clubes que, né, a gente reforçava aqui, decisão de Sul-Americana e... Perde uma, ganha outra. Lanús e LDU, né, nesse sentido. Então, eu já passei por muita coisa em vestiário, também se posicionando opa, sou um cara que... Não cheguei agora. E aí, falando dessa parte tática, o Edu Afonso mandou aqui... que a assessoria do São Paulo compartilhou o treino que foi feito durante a semana, que resultou no gol do Luciano. Então, jogada ensaiada, como funcionou. A gente vai mostrar ao longo da programação também. Ele traz muito repertório para o São Paulo, essa é a grande verdade. Ele é um técnico muito bom. E ele falou, não, eu treino e tal, mas isso é decisão dos caras do campo. Até compartilhando, né? Tem um trabalho, mas é o jogador no campo que vai sentir o que é o ideal para aquele momento. E a situação do Jandrei, gente? Porque aí fica o goleiro... Fica mais visível nessa história toda, mesmo quando vence, enfim, ainda mais quando perde, né? Então, o Jandrei já é goleiro há muito tempo, né? A gente já convive com o nome do Jandrei. Inclusive, a principal característica do Jandrei era o jogo com os pés, né? Vários clubes contrataram o Jandrei porque ele tem qualidade com os pés. Ele errou. Eu não vou criar um escarcéu em cima disso. Ele errou feio, né? Assim, aquela bola tinha que subir e ela não subiu. E aí saiu o gol. Eu acho que... Ele não é do nível do Rafael? Não, ele não é do nível do Rafael. O Rafael é o titular. Claro. É exatamente por isso. Ele é o titular. Mas talvez... o São Paulo talvez possa, com isso, acelerar um processo para ter um outro goleiro, porque o Rafael pode ser convocado outras vezes. Pode fazer parte da agenda do São Paulo. Pensar.
É dispensar. Mas não é pra massacrar Não, quem tá não, lá pelo amor de trabalhando Deus. todo dia, Ele é o né? reserva do titular e ele tá jogando Com muita naturalidade. Não, é isso. É assim que tem que ser tratado, né? Não com a loucura de você... Você vai falar que o Jandrei não sabe? Que ele tem... 0 com menos de um minuto, né? Foi uma bela jogada do Lucas, né? Saiu o gol do Alisson e o Jandrei quase complicou a situação do São Paulo ontem, né? Com uma falha bizarra. Nós vamos ver daqui a pouquinho. Mas uma vitória justa, contundente, assim, do São Paulo. Poderia até ter sido mais, né? E muito importante. São Paulo precisava dessa vitória. Agora volta ao G6 do Brasileirão e tem uma tranquilidade para as outras prioridades da temporada, né? Então foi uma vitória importante. E que, como eu falei, quase que o Jandrei complicou a situação, o São Paulo não tá tranquilo. Foi no último lance do jogo, né? No finalzinho, a gente vai ver daqui a pouquinho. Somando o público, não foi grande coisa ontem, para os padrões que o São Paulo tem imposto, né? As suas partidas aí, tem mostrado as suas partidas. Foram 28 mil pessoas ontem no Morumbi. O São Paulo tem colocado 40 mil aí toda hora. Sim, o jogo começou 8 horas da noite. Ontem não dá pra reclamar de ontem. horário de nada. De horário de nada, é pouco. O São Paulo não pode jogar para menos de 40 mil pessoas. 45, vai. Não pode jogar. Perdeu pro Cuiabá e perdeu também pro... Qual foi a última derrota? Vasco. Pro Vasco. Tomou uma goleada. Pô, mas o campeonato é longo. É longo. O torcedor brasileiro precisa... Aliás, nós vamos fazer um dividida na próxima segunda-feira. Ó, promete, hein? Promete, hein? Então vamos falar de torcidas. Qual é a torcida mais fanática do Brasil? É o tema do nosso dividida de segunda-feira. Vamos discutir muito sobre isso. Fanática, não é a maior, tá? Não é a maior. Tem torcida não é maior, que tem 10 fanático. torcedores, é super fanático. Falando nisso, nosso Maranhão ganhou ontem, nosso Bode Gregório ganhou ontem. E quantas mil pessoas? 1-0. Muitas. Como é que aquele campeonato lá que a Inter de Limeira jogou lá, Série D, 0 pagante? 0 pagante, patrocinense, não é isso? Patrocinense. Patrocinense tá... Vocês perderam o local. Ganhamos de 1-0. Galera, é isso. São Paulo joga no domingo contra o Bahia. Vai receber o Bahia no Morumbi. O pessoal aí falando sobre a vitória, já projetando a próxima rodada do Brasileiro. São Paulo venceu o Criciúma, uma vitória importante para dar moral e confiança para a sequência dos próximos jogos. Não tinha um grande público contra o Criciúma, mas eu acredito que nesse jogo contra o Bahia vai ter um público maior para essa partida. Tem tudo para ser um duelo bem interessante. Uma pena, né? O Zubeldia não vai poder estar ali na beira do campo, está suspenso. O Rogério Ceni voltando ao Morumbi, agora comandando o Bahia. Ele que tem a sua história no São Paulo, tem o respeito também, né, do torcedor. Tem tudo para ser um duelo bem interessante, pelo que o Bahia está jogando, fazendo uma bela campanha no Brasileiro. É segundo colocado, vice-líder. São Paulo também, apesar de vinha numa sequência de 4 jogos sem vencer, mas o Zubeldia está fazendo um belo trabalho. Então tem tudo para ser um duelo bem interessante aí para a gente acompanhar nesse final de semana, né? Vai ser um dos jogos aí mais interessantes do final de semana. Aproveita e já deixa seu palpite aqui nos comentários. Está confiante, acreditando que o Tricolor vai conquistar uma boa vitória? Deixa seu palpite aqui abaixo. Valeu e até a próxima, galera.